É incrível quando a gente, vira essa chave. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que é vibração espiritual. Bem-vindo de volta ao canal! Se você chegou agora, o meu nome é Nádia e aqui eu compartilho insights para o despertar da consciência e uma vida com propósito. Mas afinal, o que é vibração espiritual? Eu senti empolgação de gravar um vídeo do começo, com o básico, porque eu sinto que quando a gente entende o básico, é mais fácil da gente poder fazer as nossas práticas e poder manifestar aquilo que a gente quer para o mundo. O que é vibração espiritual? Vibração é energia. Toda partícula que você pensa que é sólida, na verdade, está oscilando e vibrando. A vibração espiritual é a energia sutil que permeia tudo no universo, incluindo os nossos pensamentos, emoções e ações. É a essência vibracional que emana de nós e interage com o mundo ao nosso redor, influenciando diretamente as nossas experiências e percepções. Vou trazer um exemplo mais prático aqui. Já deve ter acontecido com você de entrar num lugar e de sentir a vibe, né? Às vezes a gente até fala, né? A vibe do lugar, a energia do lugar. E você se conectar instantaneamente com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e começar a conversar e a conversa fluir muito fácil. Parece que você conhece aquela pessoa, aquele grupo de pessoas há um tempo e você se sente super bem lá. Você sente assim que, de alguma maneira, a energia do lugar que parece que está te abraçando, está te acolhendo. Você se sente muito bem de estar em alguns lugares ou com algumas pessoas. É porque... provavelmente o que acontece nessas situações, né? A gente tem um nível de consciência que faz com que a gente vibre numa determinada frequência. Essa frequência que você tá, provavelmente está em ressonância com o lugar que você foi. Então, você está numa frequência, numa vibração que está em ressonância, que está muito parecida, que está muito próxima. Ou esse lugar que você foi está com uma vibração até mais elevada do que a sua, então você chega lá e você se sente bem. A gente tende a se sentir muito bem quando a gente vai em lugares com uma frequência que está muito parecida com a nossa, que está em ressonância ou que está mais elevada. Porque aí a nossa frequência, aquele lugar, aquele grupo de pessoas, ou mesmo uma única pessoa, né, nos puxa para cima, coloca a nossa vibração mais cima. E é muito bom, é muito boa essa sensação de aumentar a nossa vibração. Você já deve ter sentido isso. Agora também acontece o contrário. Às vezes a gente vai num lugar, encontra um grupo de pessoas, ou uma pessoa mesmo, e você sente assim, parece que tá te contraindo, parece que não tá muito gostoso de ficar aqui. Você sente que a energia não tá boa, tá uma energia baixa, tá uma energia desagradável de ficar ali. Às vezes a gente não consegue nem explicar muito bem, assim, porque que você chega num lugar e você já não se sente bem. Mas aí, por exemplo, se você parar para conversar com as pessoas que estão ali, você pode notar que ou as pessoas estão numa frequência que elas estão reclamando muito, ou estão trazendo um assunto triste, uma tragédia, um assunto pesado, um assunto que gere discórdia, ou elas estão fofocando muito da vida dos outros, sabe? Coisas que fazem com que a vibração daquele lugar, daquele ambiente diminua. Se você não estiver na mesma vibração que essas pessoas, né? Se você estiver numa vibração mais alta, você vai se sentir incomodado de estar ali. Não é confortável estar ali. Não é confortável estar nesse ambiente. Porque a tua frequência está mais alta, provavelmente, que esse ambiente. Então, a gente acaba sentindo isso. Sentindo no nosso dia a dia. Óbvio que algumas pessoas vão sentir mais que outras, mas você já sentiu essa questão da tua energia, da vibração, que alguns lugares parece que te eleva, né? E outros lugares, tipo o grupo de pessoas, por exemplo, acabam te puxando para baixo. Por que acontece isso? Porque nós temos, cada um de nós, um nível de consciência predominante que opera aqui, que vai influenciar na nossa frequência e na nossa vibração. Uma maneira que eu considero muito simples de entender isso é usando a escala de emoções ou mapa de consciência de Hawkins, que eu vou colocar aqui do lado. Eu, inclusive, já expliquei sobre esse gráfico, né, sobre esse mapa de consciência em outros vídeos aqui do canal, mas eu vou explicar rapidamente, caso você tenha chegado agora e nunca tenha ouvido falar sobre isso. David Hawkins foi um pesquisador que fez, psiquiatra norte-americano, que fez várias pesquisas do estudo da consciência
e de cinesiologia. Então, ele identificou que a nossa energia vital, quanto mais elevada está a nossa vibração, mais energia vital nós temos. E ele calibrou uma escala de emoções, que é, de acordo com a emoção predominante que você sente na tua vida, você vai estar num determinado nível de consciência e numa determinada frequência vibracional. Então, aqui do lado está a escala de Hawkins. A escala de Hawkins é uma escala que varia de 1 a 1000 em escala logarítmica. Então, a gente tem, por exemplo, uma das frequências mais baixas que uma pessoa pode estar é quando ela está com emoção predominante de vergonha. Então, a gente vê que essas emoções como vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, elas nos puxam para baixo. É óbvio que uma pessoa, no dia a dia, você vai até sentir uma emoção como essa, as nossas emoções variam. Mas aqui eu estou falando do teu estado predominante, porque a gente tem emoções que predominantemente a gente tende a sentir numa determinada época da nossa vida, e isso é que vai fazer com que você esteja numa determinada frequência vibracional, de acordo com o seu nível de consciência e com a emoção predominante que você tem. Então, quando a gente começa a vibrar mais alto, aí tem um ponto-chave aqui, que o Hawkins disse que é o ponto de 200 na frequência da coragem. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a vibração da coragem. Vou deixar o link no card aqui. Mas esse é um ponto de virada, em que a gente começa a ter muito mais poder. Poder de quê? Poder de manifestação de coisas boas para a nossa vida. E depois da coragem a gente vai ter as frequências mais elevadas, como disposição, razão, amor, paz interior, iluminação. Enfim, a gente vai aumentando a frequência, entrando em contato com essas emoções também que nos elevam. Só que o que é muito interessante é que assim, ó, o David Hawkins traz um termo nos livros dele que é o campo atrator. Quando uma pessoa começa a vibrar mais alto, ela interfere no campo vibracional energético do planeta Terra, da humanidade. A maioria das pessoas vibra ainda num nível abaixo de 200 aqui, né? Abaixo da coragem. Ainda a gente, como humanidade, vibra muito baixo, mas nos últimos anos, desde a década de 80, segundo as pesquisas do David Hawkins, nós estamos elevando o nível de consciência da humanidade. Olha que lindo isso. Mais pessoas estão despertando a consciência. Provavelmente você é uma delas que clicou nesse vídeo. Você se interessa por despertar da consciência, por expansão da consciência, por espiritualidade, por autoconhecimento, por manifestação, enfim. Isso é uma coisa relevante e importante para você. Isso já é um sinal de que a sua vibração está mais alta do que a maioria das pessoas. Porque um dos meus objetivos de ter esse canal no YouTube, de gravar esses vídeos, é esse. Ajudar as pessoas que assistem esses vídeos a aumentar o nível de consciência delas, porque eu sei que quando você aumenta o seu nível de consciência, você reverbera para todas as tuas relações, para o teu trabalho, para os lugares que você frequenta. Você começa a ser aquela pessoa que eleva a vibração das pessoas que estão próximas de você, em vez de ser a pessoa que puxa todo mundo para baixo. E isso é uma coisa incrível. É incrível quando a gente, vira essa chave para quem está nesse caminho de expansão da consciência, quando você cuida da tua frequência, da tua vibração, além de você atrair coisas incríveis para a tua vida, porque você fortalece o teu campo atrator, você ainda está doando frequência, energia positiva, coisas boas, para o universo, para o planeta, simplesmente pelo fato de você existir. Olha que lindo isso. E aí, quando você entra em ação, a sua ação é ainda turbinada, porque você está numa frequência mais elevada. Eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar a notificação, porque eu vou criar mais vídeos falando sobre essas práticas mais específicas para aumentar a sua vibração. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.